Los artistas, las noticias, tendencias y más. Aquí en Urbano Hub. Lo más buscado. Ok. Si me llega a salir gime, si les llega a salir gime, tienen que gemir. Ella sube pura foto para las redes, pura foto con su combo de mujeres. Acércate que quiero decirte algo, baby. La mejor. Baby, sí. Baila, morena, baila. Báilame, por favor. Báilame. A ver, ¿cuál canción de Danny Ocean soy? A ver. ¡Veneno! Consejito para todos esos productores y artistas nuevos. Si llegar al juego es difícil, imagínate mantenerte. Por eso hay que trabajar todos los días. Y darle. Esta es para los haters. Pum, pum, pum. Caca. Mi papá me va a matar. Ella dice, mi papá me va a matar. No, yo quise hacer así. Y pues descubran su personalidad y qué es lo que están viviendo en estos momentos. Swipe up to watch my exclusive content.
¿Cómo están? Les tenemos una súper sorpresa para que cambien su celular por el mismo que usamos nosotros para el cover de mi semana hace un par de días. El Redmi Note 8. Ese mismo. Deslicen para que lo vean, se antojen, además que está a un precio increíble y una vez lo compren. Tá. Deu? Calma, peraí. Ó, Tá, os então conservadores a estavam galera na que tava direita. sendo. Não, então a galera que estava sendo explorada por essa questão das fábricas, etc., eles queriam continuar lá no lado esquerdo. Não é que eles fazendo- queriam continuar. É que vamos lembrar primeiro da distinção. Quando está lá na Assembleia dos Estados Gerais, quem está mais do lado do rei está do lado direito. Ele quer conservar o mundo como ele é na época do rei. E quem quer mudar o mundo e está do lado, neste momento, dos mais pobres, está do lado esquerdo. Porque lembra que a burguesia estava junto com os mais pobres. Quando começa a surgir uma ideologia que é mais favorável ainda aos mais pobres, porque aí a burguesia e o povo mais pobre se separaram, perceberam que eles tinham interesses conflitantes, essa ideologia fica mais para a esquerda e empurra o liberal para o meio. Por que isso é interessante? Porque aí você vai entender uma coisa que é quase a posição geográfica da esquerda e da direita. Por que algumas pessoas falam, você é esquerda, e outras pessoas falam, você é direita, e essas duas pessoas podem estar certas? Porque para o conservador, quando ele olha para a esquerda, ele vê o liberal e o socialista. E o socialista, quando ele olha para a direita, ele vê o liberal e o conservador. Então, a pessoa vai ser de esquerda e de direita dependendo de em relação a quem você está pensando isso. Quando você fala liberal, você está falando da burguesia, né? Os donos das fábricas, etc. Isso. E quando você fala socialista, você está falando dos operários ali. Do povo que defendia. Isso, exatamente. Tá? Então, e aí, até hoje em dia, isso também vai ser mais ou menos assim. Porque, por exemplo, se você pensa numa pessoa mais à esquerda hoje e ela olha para a direita, ela vai ver, sei lá, o Witzel e o Bolsonaro. Mas se o Bolsonaro olhar para o Witzel e para o Dória, eles estão mais para a esquerda. Hoje em dia, no coronavírus, por exemplo. Entendeu? Então, depende de onde você olha. Mas então, deu para entender um pouco que as ideologias surgem para resolver problemas? Sim. E que a gente tem uma ideologia socialista, é uma ideologia que busca um Estado mais forte para distribuir melhor o que a sociedade tem. Por quê? Porque os meios de produção, as fábricas e as máquinas estavam concentradas nas mãos de pouquíssimas pessoas. E a maioria do povo estava lá sofrendo todo dia, sendo oprimida dia a dia. Começa mais ou menos assim. O século vai passando, a gente está falando de século XIX, aqui eu quero falar uma coisa muito legal. Quando a gente fala de século XIX, a gente fala de 1801 até 1900. O numerinho do século sempre acaba no ano que parece com ele. Então, século XIX acaba em 1900. E vai ficar muito fácil a gente pensar por que isso acontece quando a gente pensar no século I. Porque o século I vai de 0 a 100. Então, ele acaba no 100. Entendeu por que conta assim? Então, se a gente fala em 1789, a gente está falando em século XVIII, que começa em 1701 e acaba em 1800. Século XIX, a gente está falando de um período que vai de 1801 a 1900. Tá? Nesse período surge um cara, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que chama Marx. E esse... Sim, só que aí já não entendo nada. Mas calma, mas é para isso que eu estou aqui, gatinho. Tá. Quando surge esse cara, primeiro, a ideia dele vai ficar muito perto do socialismo. Porque ele também tá puto, falando, é um absurdo, tem uma galera que está sendo toda explorada aqui faz muitos anos. E o que ele vai dizer é que a sociedade sempre se definiu por uma luta de classes. Então, ele mostra que o tempo todo
em todo período que a gente viveu na história da humanidade, sempre tem uma classe dos opressores e uma classe dos oprimidos. Uma classe de uma galera que tá bem e uma classe de uma galera que tá se lascando e sendo explorada, tá? E aqui eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. Eu não tô fazendo um juízo de valor de nada, eu só estou contando as coisas, tá? Mas vamos lá. Aí o que o Marx fala? Ele fala, ó, tá legal, vocês que são socialistas que estão defendendo que a sociedade tem que ser mais igualitária, blá, 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 blá. Muito legal a ideia de vocês, entendeu? E ele também escreve junto com outro cara que chama Friedrich Engels, que aliás outro dia um promotor chamou de Hegel, mas não é o Hegel, é o Engels. Eles escrevem lá uma teoria... Beleza, eu estou fazendo uma piada de nerd. Eles escrevem lá a teoria deles. Aqui não tem nerd, não. Aqui, ó, esquece. Falando assim, pô, muito legal que você está defendendo essas ideias e tal, mas vocês tinham que falar como que a gente chega lá. Não adianta vocês ficarem falando, ah, tá bom, a sociedade é desigual e a sociedade tinha que ser mais igualitária. Beleza, mas como que a gente faz para chegar lá? O que a gente tem que fazer? E aí, ele muda do socialismo, que eu falei que era utópico, que era só uma ideia e que não falava como a gente ia chegar lá, para propor um socialismo que ele chama de científico. Por quê? Porque ele vai falar, eu vou falar para vocês como que nós vamos chegar lá. E o Marx vai criar uma teoria que fala que a gente, para chegar num estado comunista, depois ele diferencia os termos, mas para chegar num estado comunista, ou seja, um estado no qual não existem mais classes sociais, porque está todo mundo na mesma classe, e não existe mais propriedade privada dos meios de produção, das máquinas, da terra, das fábricas. Como assim? O quê? Propriedade privada dos meios... Não entendi isso. Tá, pera. Então vou continuar. Lembra que eu falei que só alguns burgueses eram donos das máquinas, das fábricas e das terras? Isso é o meio de produção. É o instrumento que você tem para produzir outras coisas. Numa sociedade capitalista, que é mais ligada ao pensamento liberal, significa que você tem que proteger a propriedade privada. Gente, é tanta coisa que eu fico só com medo. Não, mas eu tô entendendo. Tá. O burguês, ele é dono da fábrica, dono da máquina, dono da terra. E o trabalhador que não tem nada, ou seja, ele não pode produzir sozinho, ele tem que vender a sua força de trabalho. A única coisa que ele tem para vender é a sua força de trabalho. Numa sociedade socialista, o Estado controla os meios de produção, em vez de deixar na mão só de um grupinho ali de burgueses. Num mundo comunista, não existiria mais Estado. E os meios de produção seriam de propriedade comum. Exato, todo mundo pode explorar a terra, por exemplo. Um pouquinho para cada um explora. E o que o Marx vai falar é que para a gente passar para o comunismo, onde não existe mais Estado e as pessoas vão se autorregular, a gente precisaria passar por uma etapa socialista. Então, primeiro, o povo, o proletariado, as pessoas que vendem a sua força de trabalho, vão fazer uma revolução e tomar o poder da burguesia. E aí, num primeiro momento, o Estado um Estado de partido único, só um controlando ali, vai controlar os meios de produção e vai distribuir os bens. E depois que a gente aprender a viver desse jeito, a gente passa para o estágio comunista. Então, para o Marx, o socialismo é um passo para o comunismo. Não é simples, é complicado mesmo. Mas o que é importante saber de tudo isso? Alguns lugares no mundo, eu posso explicar um pouco mais sobre eles, se você não quiser passar para os outros temas, tentaram buscar uma sociedade nesse modelo. Por exemplo, a antiga União Soviética. A antiga União Soviética, em 1917, ela era um regime de rei. Só que lá na Rússia o rei chamava czar. Tem vários seriados sobre isso. Sim, e nessa época, uma galerinha, mas 3 caras principais, um cara chamado Lenin, outro cara chamado Stalin e outro cara chamado Trotsky,
fazem uma revolução e instauram uma ditadura do proletariado. E aí, o que eles estão tentando? Fazer uma transição para um regime comunista. Beleza? No fim das contas, o Estado tinha que parar de existir. Isso nunca aconteceu, o Estado nunca parou de existir. E aí, para mostrar como as coisas são complexas, dentro do próprio comunismo, depois que o Lenin morre, porque alguns anos depois da Revolução ele morre, o Stalin briga com o Trotsky é mandado embora da União Soviética e o Stalin instaura um regime super autoritário que matou um montão de gente. Então, existe a diferença também das ideias e daquilo que foi posto em prática. Deu mais ou menos para entender? E dentro das doutrinas socialistas, por exemplo, dentro da esquerda, você vai ter gente que defende uma via democrática para você conseguir uma sociedade mais igual. Então, nem todo mundo é autoritário. Para a gente dar um salto, depois a gente volta numa abordagem mais minuciosa, existem experiências autoritárias dos dois extremos, da esquerda e da direita. Na esquerda, por exemplo, você teve o Stalin, na antiga União Soviética, que, sob a justificativa de que todo mundo deveria ser igual, instaurou um regime totalitário, autoritário, violento, opressivo. Tá? E do lado de lá, você tem o Hitler, que não sob a justificativa da igualdade, que era o Stalin, mas da desigualdade, que era a minha raça superior à de vocês, instaurou um regime autoritário, violento, opressivo e assassino. Só que longe desses extremos, você tem uma galera que quer resolver tudo pela via da democracia. Beleza? Aí, eu acho que eu sou essa galera. Sim, eu também. Tá longe dos extremos, já é nota 1000. Nossa, eu tô até com calor, porque eu fui pensando tanto em como que eu ia fazer para encaixar as coisas. Vamos lá, que eu quero falar mais algumas coisas de direita e esquerda. Tem um livro que não é tão facinho assim. Eu sempre que as pessoas me pedem para eu me posicionar, eu falo duas coisas. A primeira coisa é, eu me posiciono sobre assuntos. Porque se eu falo, eu sou isso e me dou um rótulo, uma pessoa que acha que discorda de mim, porque ela nem sabe, na verdade, o que aquilo significa, mas ela acha que ela discorda de mim, ela não vai nem me escutar. Então, eu não dou o rótulo e falo, para você saber o que eu sou, você vai ter que ouvir a minha opinião. Porque quem sabe eu não te convenço. Então, vem aqui. Escuta um minutinho. E toda vez que eu falo isso, eu falo que as pessoas não têm um referencial teórico. O referencial teórico é algo que faz com que a gente fale garrafa e nós estejamos dizendo, querendo ilustrar a mesma coisa, nomear uma garrafa. Se eu falo garrafa, você sabe o que é garrafa. A gente está pensando na mesma coisa. Agora, quando a gente fala desses termos de esquerda e direita que a gente explicou mais ou menos aqui, de comunismo, socialismo, liberalismo e conservadorismo, as pessoas, no geral, não sabem exatamente o que isso significa. Então, eu estou pensando A, você está pensando Z. Por isso que é importante a gente achar algumas pessoas que possam dar para a gente uma base teórica para a gente falar a mesma coisa. Né? Porque senão a gente vai ter um ruído de comunicação. É mais ou menos como uma pessoa falar outra língua. Ela tá lá, e você não tá entendendo nada. E aí, às vezes, um alemão tá falando com você, você acha que ele tá bravo, mas ele não tá bravo, ele só fala daquele jeito. Esses são os ruídos na comunicação. Olha, uma coisa maravilhosa pra gente ver ruído de comunicação é o WhatsApp. Quantas vezes a pessoa achou que você tava brigando com ela e você tá falando normal? Porque o WhatsApp não tem entonação. Então, muitas coisas podem ser um ruído na nossa comunicação. A falta de uma referência teórica é uma possibilidade de ruído. Tem um livro de um cara que chama Norberto Bobbio, que é este aqui, que por acaso chama Direita e Esquerda. E aí esse cara vai falar o seguinte, a diferença, ele vai propor uma diferença entre esquerda e direita a partir do valor igualdade. Então, o que ele vai falar é que a esquerda acha que a gente não deve considerar a desigualdade como algo natural. E que, portanto, a gente precisa agir para diminuir a desigualdade que diferencia os seres humanos. Não significa falar
que a gente precisa ser todo mundo igual exatamente. Tem graus de igualdade, mas que a gente não deve ser absolutamente desigual. Na direita, por sua vez, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor, as ideologias tendem a aceitar que a desigualdade é um dado natural, as pessoas são desiguais. E que se a gente atuar de forma artificial para tentar acabar ou diminuir essa desigualdade, nós vamos causar mais problemas do que soluções. Então, vou te dar um exemplo prático, tipo de cota, vai? Vou tentar aqui. Quando a gente fala de cotas raciais, por exemplo, a gente está falando que a gente tem que gerar uma desigualdade artificial, que é dar um benefício para algumas pessoas, porque essas pessoas são prejudicadas historicamente. E aí, o que a gente está falando com esse discurso? Que, historicamente, e não naturalmente, por decisões dos homens, nós decidimos, em um momento da história, escravizar o povo negro. Não foi uma coisa dada, o mundo nasceu assim. Homens escolheram isso. E quando no Brasil a gente aboliu a escravidão, a gente não pensou num jeito de trazer essas pessoas que antes eram tratadas como coisas para uma situação de igualdade. A gente largou eles lá, na merda. Tanto que a gente trouxe os imigrantes para trabalharem, sendo pagos, e essas pessoas ficaram numa situação de absoluta marginalização. Os descendentes dessas pessoas sofrem com esse histórico de decisões humanas até hoje. Então, a gente vai falar, olha, a gente precisa solucionar essa desigualdade. De um outro lado, o discurso é, tudo bem, mas nós não podemos responder hoje por coisas que aconteceram no passado. As pessoas devem se esforçar e aí cada um vai conseguir, enfim, se desenvolver melhor. Até porque, se a gente não der para cada um segundo o esforço de cada um, a gente corre o risco de criar uma sociedade ineficiente. Porque você não vai dar incentivo para as pessoas se esforçarem mais. Não, isso aí faz sentido. Você tem que, né, dar, as pessoas têm que, um merecimento. Porém, você tem que consertar a cagada que foi feita, né? Olha que coisa maravilhosa a sua frase. Porque o que você está me dizendo é... Tanto a igualdade é muito boa, mas essa questão da eficiência também é importante. Então, o que você precisa encontrar é o quê? O equilíbrio. Exatamente. E você encontra o equilíbrio num debate democrático de ideias opostas. Por isso que é tão importante a gente ouvir o outro e não calar o outro, porque é aí que a gente vai encontrando as soluções. Então, vou dar um outro exemplo que a gente tem hoje. Num passado não tão distante no Brasil, a gente estava vendo muito um discurso assim, o Estado está gastando muito dinheiro, a gente tem que diminuir o gasto do Estado. A gente já paga muito imposto. O Estado tem que ser menor. As pessoas estavam falando isso. E cada um deve cuidar de si. Tá? Aí vem o coronavírus. Certo? As pessoas não podem trabalhar. As empresas vão quebrar. E vai ser pior para todo mundo se o Estado não fizer nada para tentar ajudar e a gente ficar numa situação menos ruim. Porque ruim vai estar. Entende? Então, uma solução... Eu sempre falo que as ideologias surgem para a gente resolver problemas. E as soluções, elas podem ser boas num momento e ruins em outros. Então, as coisas mudam. Porque mudam as premissas. Porque muda a realidade. É isso que eu ia falar. Aí você está falando para mim... Aí eu tô querendo... minha curiosidade... Los artistas. Las noticias. Tendencia y más. Aquí es Urbano Hall. Lo más buscado.